Estratégia. Estratégia. Outro gene extremamente importante dos distribuidores. O José Luís Durão foi, durante muitos anos, presidente do diretório do Carrefour. Era um espanhol que foi presidente, hoje já não é. Hoje o Carrefour tem estado, ao longo dos últimos anos, em processos de alguma convulsão interna e, portanto, tem tido muitas mudanças. Mas o José Luís Durão dizia que a estratégia é apenas 20% do sucesso de um distribuidor. O fundamental, e os 80%, é a operação em loja. É aquilo que se faz na loja. Podem ser grandes estratégias fantásticas, mas se depois a operação da loja não correr bem, não há nada a fazer. O fundamental, de facto, é a operação de loja. E aqui nas estratégias, que também não podemos desenvolver, eu no fundo estou a falar de uma forma um pouco telegráfica, sobre todos estes genes. Quando eu lançar o livro, o ADN da distribuição, no final deste ano, depois quem quiser pode aprofundar, porque aí desenvolverei muito mais cada um deles. Mas o objetivo desta sessão é dar apenas uma panorâmica geral. E, portanto, obviamente, dentro da estratégia da distribuição, há 3 grandes estratégias que se identificam. Podem ser usadas autonomamente ou podem ser combinadas entre si. Preço, serviço, sortido. 3 tipos de estratégia e nós até conseguimos identificar muitos operadores que desenvolvem as 3 em conjunto, desenvolvem apenas uma e fazem essas opções. E precisamente dirigidas em termos do mercado, do marketing enfim, e estratégias clássicas do pull e do push que também a distribuição acaba por obter. Mas estas estratégias só podem ser executadas se e sobre as chamadas variáveis controláveis, obviamente. Portanto, qualquer destas estratégias pode ser sobre a localização, porque a empresa é dona e senhora de escolher a sua localização, sobre a gestão, o tipo de gestão que quer, no fundo, imprimir à sua empresa, sobre o sortido e a gestão do sortido, fixação dos preços, ambiente de serviços, comunicação, promoções, enfim, tudo isto está na mão dos distribuidores poderem definir e estabelecer muito bem as suas estratégias. O problema é que, muitas vezes, face às variáveis incontroláveis, as estratégias esbarram ou começam a ser difíceis de serem aplicadas. E como variáveis incontroláveis, o que é que nós podemos identificar? Em primeiro lugar, os consumidores. Vale a pena ter a ilusão de que conseguem controlar os consumidores. Não. Eu ainda sou do tempo, não é? Agora parece quase o anúncio do continente, mas recordo-me, já há muitos anos, um grande responsável, e foi um homem que foi um histórico no retalho em Portugal, que alguns de vocês conhecem, o Antunes conhece de certeza, o Solimar Amorim, que foi muitos anos presidente da Federação Retalhista. Ainda me recordo dele me dizer uma coisa que já na altura para mim era, enfim, não era aceitável, mas que ele dizia com a maior das convicções. Temos que disciplinar os consumidores. E dizia isto referindo-se aos horários de funcionamento. Os consumidores tinham que ser disciplinados nos horários. Só podiam ir fazer compras quando os comerciantes tivessem as suas lojas abertas, obviamente. E quem determinava isso eram os comerciantes, não eram os consumidores. Felizmente que hoje, mesmo os comerciantes independentes, já não têm essa ideia. Porque não é possível. Isso é uma ilusão. Disciplinar os consumidores, controlar os consumidores, não vale a pena pensar, é impossível. São perfeitamente incontroláveis. É uma variável que não se consegue controlar de forma nenhuma. Nem se consegue compreender. Ainda que nós o tentemos fazer, obviamente, com os nossos estudos de mercado, com toda a panóplia de meios que hoje existem, mas é muito difícil conhecer o consumidor, o que está na cabeça do consumidor. É uma coisa muito difícil de saber. Depois a concorrência. Alguém consegue controlar a concorrência? Os seus concorrentes? Alguns até podem dizer, eu sei bem o que o meu concorrente faz. Tem lá um espião, ou tem alguém que me vai dando umas dicas. Mas controlar os concorrentes?
estratégias, a atuação dos concorrentes? Impossível, não vale a pena. E quantas vezes não somos surpreendidos com ações dos nossos concorrentes? Conjuntura económica. Alguém consegue controlar a conjuntura económica? Alguém estava à espera, em 2008, da crise dos produtos tóxicos do Lehman Brothers e de toda, digamos, a sequência perversa que acabámos por sofrer a partir daí, que ainda hoje, de certa forma, estamos a sofrer? É possível. Tecnologias. Alguém consegue controlar as tecnologias? Todos os dias há coisas novas. Todos os dias. Não é? Todos. Quer em termos de software, de hardware, de aplicações. Todos os dias há coisas novas. Sazonalidade. E a sazonalidade? O tempo. Os comerciantes de moda sabem bem o problema que é. Quando se quer vender produtos para primavera-verão, ainda está a chover e a fazer frio, ou vice-versa. Impossível. E, obviamente, as restrições legais, não é? O legislador, quem é que consegue controlar o legislador? Tenta-se influenciar, não é? Ainda agora saiu uma recente legislação sobre as relações produtores-distribuidores, não é? Da venda abaixo do preço de custo, etc., não é? Quer da parte dos produtores, quer da parte dos distribuidores. Houve, obviamente, tentativa de influenciar a redação final da lei, obviamente, e algumas foram bem conseguidas, mas o produto que saiu, enfim, só aquele aspecto que permite, não é, a apreensão sem justificação e sem aviso prévio de produtos por suspeita de que aquele distribuidor vai desenvolver uma ação comercial ilegal, por suspeita, não é por estar a decorrer. É uma coisa verdadeiramente incrível. Mas enfim. De facto, se juntarmos todas estas estratégias, preço, serviços e sortido, nós vamos encontrar 6 grandes estratégias que só ficam aqui apenas assinaladas, mas na qual muitos de vós se revêem. Por exemplo, a primeira, grande contenção de custos, preços baixos. Obviamente aqui temos discount, temos hipermercado, vários formatos com isto. Esta, por exemplo, a estratégia de entrar para a novidade ou exclusividade, temos aqui de facto flagships, temos aqui muitas lojas de moda e de produtos não alimentares. Esta, por exemplo, juntamente com esta do sortido amplo e profundo, department stores, grandes formatos comerciais. Portanto, temos aqui um conjunto de estratégias que podem ser em conjunto desenvolvidas, quer por operadores de vários formatos. E depois, obviamente, temos 2 grandes tipos de estratégias ativas e passivas, ou preços altos ou preços baixos, e hoje já não podemos, de certa forma, com tanta facilidade, caracterizar todos os conceitos assim, mas porque há zonas cinzentas, há aqui uma miscigenação destas estratégias. Mas, por exemplo, a ativa de preços baixos, obviamente temos o discount. O discount nitidamente é uma estratégia ativa de preços baixos. Mas, por exemplo, a ativa de preços altos, hoje só conseguimos praticamente identificar que é no comércio de luxo. O comércio de luxo praticamente é que usa esta estratégia. Até mesmo um El Corte Inglês, por exemplo, um department store como o El Corte Inglês, que nunca teve, digamos, grandes preocupações com preço, hoje tem. Hoje tem e desenvolve muitas ações promocionais e já está a apostar bastante também nesta vertente do preço. Portanto, há muitas destas estratégias. Um caso que nós todos conhecemos, que é paradigmático, o caso do Pingo Doce. O Pingo Doce tinha, durante muitos anos, uma estratégia de sortido completo e alto nível de preços. Era um supermercado qualitativo, não se preocupava com preços, não é? Com promoções, era de facto, queria serviço, não é? Fez uma transição, portanto, para precisamente o eixo oposto de baixos preços e sortido limitado. Como sabem, eliminou muitos dos SKUs, reduziu para cerca de quase 1/4 o seu sortido,
desenvolveu e apostou muito nas suas próprias marcas, que hoje cobrem praticamente todo o sortido. Baixou significativamente os preços, embora nos primeiros 2 anos o consumidor, o mercado, não se tivesse apercebido disso. Por isso é que o Pingo Doce teve que desenvolver esta campanha comercial na televisão. Não sei se se lembram. Quem é que se lembra desta campanha comercial na televisão? Alguém se lembra? Sim, é que fazia uma publicidade comparativa. No ecrã aparecia uma senhora que tinha o mini preço por cima e outra que tinha o Pingo Doce. O produto comparado era o mesmo, obviamente, porque tinha que ser, senão seria uma publicidade comparativa ilegal. Skip 12 doses e o preço era exatamente o mesmo. E foi esta campanha televisiva que mudou a percepção do consumidor relativamente ao Pingo Doce e, de facto, hoje penso que ninguém tem dúvidas que o Pingo Doce é uma insígnia que se posiciona com preços baixos, sem sombra de dúvida. Principalmente depois daquela ação famosa do 1 de maio, que vai fazer agora 2 anos ou 3 anos, não é? Que foi surpreendente a todos os níveis e que ficou na memória coletiva dos portugueses, acho eu. Nenhum de vocês esqueceu, de certeza, da avalanche que houve naquele dia nas lojas do Pingo Doce, que esgotaram praticamente todo o sortido, porque fez uma ação promocional de vender a 30% os produtos que faziam parte do sortido da loja. Uma situação única, irrepetível, não é? Não vai, de certeza absoluta, nunca mais ser repetida, mas teve, de facto, um impacto enorme e mudou completamente, neste caso, a política promocional do Pingo Doce. Até então, como se recordam, o Pingo Doce fazia gala a dizer sem descontos, sem cartões, sem promoções, sem cupons, não é verdade? Sem nada disso. Era everyday low price. Todos os produtos. A partir desse dia, entrou no caminho sem regresso das promoções. E não vai voltar atrás nunca mais, penso, porque é um caminho sem regresso. O consumidor português está viciado nas promoções, é muito aditivo, as promoções são muito aditivas, e não aceitará um retorno dessa política promocional. Aliás, basta ver que, como forma também dos produtores poderem equilibrar, digamos, a evolução das suas marcas de fabricantes com as marcas de distribuidores, nos 2 últimos anos, 2012 e 2013, como diz a Nielsen, o mercado português foi dopado pelas políticas promocionais. Não é? Mas não só dos distribuidores, também dos fabricantes. E com isso, em certa medida, eles conseguiram inverter, à exceção da cota de mercado das marcas distribuidores, que estava em progressão constante nos últimos anos, e desde 2012 que está a baixar ligeiramente, enquanto as MDFs estão, digamos, a recuperar um pouco da sua cota de mercado. Tiveram esse objetivo, conseguiram atingi-lo, mas à custa precisamente da dopagem do mercado português. O Lee Scott, que foi também durante muitos anos presidente da Walmart, dizia a mesma coisa que o José Luís Duran. Ou seja, não optámos pela diferenciação, e portanto temos uma estratégia de diferenciação, porque é cara e nem sempre é percebida pelos consumidores. O que é que ele diz? Preferimos apostar na eficácia das operações de loja. Exatamente a mesma coisa que dizia o José Luís Duran. Eficácia das operações de loja e, naturalmente, em standards de grande escala, nomeadamente standards logísticos. Porque o Walmart, o grande salto que deu para atingir a liderança mundial foi, em grande parte, devido às alterações logísticas que introduziu na sua operação e que lhe permitiram, de facto, chegar ao ponto onde chegou. Porque, como sabem, começou muito recentemente. A primeira loja Walmart abriu em 1962. Portanto, uma empresa que de 62 até 2000, porque o Walmart atingiu a liderança mundial em 2000. Há 14 anos que é líder mundial. Não foi ontem. Já foi há 14 anos. Não é? E em 95 tinha atingido a liderança dos Estados Unidos. 5 anos depois, a liderança mundial.
e muito por força, precisamente, desta opção. E, de facto, tudo começou aqui, na Ben Franklin Store. Esta loja tinha um franqueado. Este franqueado era o melhor franqueado da rede da Ben Franklin Stores. Era o melhor, mais vendia, mais performante. Só que esta loja era arrendada. E quando terminou o arrendamento, o contrato de arrendamento, o senhorio desta loja, invejoso pelo sucesso, e como tinha um filho, não renovou o contrato para que a loja fosse oferecida ao filho. Este homem ficou sem a loja, já tinha filho, ele tinha vindo, tinha sido desmobilizado da Segunda Guerra Mundial, tinha já 2 filhos, tinha mulher, e ficou de um momento para o outro sem fazer nada. Mas claro, não ficou parado. E com o irmão abriu uma lojinha semelhante a esta, onde vendia tudo a 5 e a 10 cêntimos de dólar. E depois, uns anos mais tarde, em 62, abriu a primeira loja Walmart. Portanto, estou a falar de Sam Walton. Este foi o panfleto da abertura da primeira loja da Walmart, em 1962. Vejam já, está aqui tudo. Está também o parque de estacionamento, obviamente, não é? Enorme. Está o funcionamento, incluindo feriados, 4 de julho, que nos Estados Unidos é feriado. Já o First Quality Discount Center, já a sua qualificação, autoqualificação como um discount. E, portanto, a partir daqui, esta loja, de 62 até 2000, transformou-se num gigante que hoje é, a nível mundial, por força deste homem, do Sam Walton, que dizia uma coisa muito interessante. Tal como há bocado aquelas palavras do Xavier Pintado, sintetizavam muito bem o aparecimento do supermercado, assim estas palavras do Sam Walton, também, na minha opinião, são excepcionais do ponto de vista da síntese daquilo que deve ser a atividade comercial. Está aqui. Comprar barato. Comprar barato, obviamente. Um comerciante que compra caro aos seus fornecedores, é óbvio que fica desde logo bastante precludido em termos da sua estratégia e do seu sucesso. Comprar barato. Mas depois, veja, ele não diz vender caro. Porque esse é que era o paradigma antigo. Comprar barato e vender caro. Ou seja, grandes margens. Esse era o paradigma antigo, que hoje não existe. Comprar barato, mas vender barato também. Porque a aposta não é na margem, a aposta é na rotação, no índice de rotação. Ou seja, o número de vezes que num determinado período do ano roda a totalidade das existências de uma loja. Essa é que é a aposta, rotação. Depois, mantenha as prateleiras bem fornecidas, claro. Nada de rupturas, nada de falta de produto. As prateleiras bem abastecidas. Trate os clientes com respeito. Basta isso. Respeitar os clientes. Não é preciso andar sempre a paparicá-los. É respeitá-los. Que é o mais importante de tudo. E que tem a ver com todas as nossas políticas. Valorize os seus colaboradores. Valorize os seus colaboradores. Quantas empresas em Portugal é que, na realidade, o fazem? Porque da boca para fora todos fazem. Mas, na realidade, efetivamente, quantas é que valorizam os seus colaboradores? E preste muita atenção aos ataques da concorrência. Obviamente. Esteja atento à concorrência. Não se deixe surpreender pela concorrência. O Sam Walton era um homem que viajava muito. Aliás, ele tinha um Cessna, um aviãozinho que ele próprio pilotava por todos os Estados Unidos da América. Aliás, as localizações das novas lojas, era ele que as escolhia através do avião. Porque precisamente sobrevoava todas as zonas, viam quais eram as localizações fora dos centros urbanos, que tinham melhores ligações viárias e que estavam, no fundo, no cone de envolvimento
das partes urbanas e comprava barata e os terrenos para, precisamente, abrir as novas lojas. Uma das viagens que fez foi à Coreia. E numa fábrica da Coreia assistiu a um ritual que depois introduziu também nas suas lojas. E hoje todas as lojas da Walmart, no briefing, que é feito antes da loja abrir ao público, cerca de meia hora antes de abrir, em que, portanto, se faz o balanço do dia anterior e se perspectiva o dia que vai começar, termina com este grito de guerra. Dê-me um E, um W, W, dê-me um A, A, dê-me um L, L. E assim sucessivamente. Quem é o número 1, quem é o número 1, quem é o número 1? O consumidor, o consumidor, o consumidor. Sempre, 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 sempre. Depois deste grito de guerra, cada um vai para os seus postos de trabalho e aí começa o dia. Hoje, a Walmart, precisamente, é líder mundial absoluto. Um volume de faturação, de facto, 3 vezes superior ao segundo, que é o Carrefour. 3 vezes superior ao segundo. Mais 17 países, 9 mil lojas, 50 milhões de clientes, 1,5 milhão de empregados.